E aí, gente, bom dia e boa terça-feira para todos vocês. Eu tenho certeza que essa terça-feira vai ser sensacional. Você que está chegando aqui nesse vídeo, é muito importante você saber que estamos aqui por causa de um propósito. Por causa de um propósito. A gente acredita que pessoas podem ser alcançadas nesse tempo. Eu sei que Deus ele tem preparado cada um de nós para um tempo oportuno, maravilhoso. Ontem eu dormi, eu acho que umas 9 da noite, até antes. Eu tô acordado desde 3. Já orei, já fiz umas coisas aqui. Já estou me organizando para depois abençoar a sua vida no nosso culto de terça livre. Esse culto que tem sido historicamente um pilar da nossa igreja e que tenho sentido falta de muitas pessoas nesse culto. Esse culto, Deus tem um trabalho nele. Eu estou dedicado a ver ele ser cada vez mais poderoso. Se você que ama a Igreja do Caminho, você que serve já na Igreja do Caminho e está disponível hoje, eu sei que algumas pessoas servem na quarta, mas se você se você pode até, né? Eu até falei domingo na igreja que o jovem ele se doa, né? Ele tem esse tempo para fazer isso. E se você consegue servir hoje, amanhã, ou se você não consegue amanhã, mas pode servir hoje, a gente precisa sempre ir lá. E se você tem um chamado pastoral, você sonha e tem sentido Deus te chamar isso, se aproxima de mim, se apresenta, olha pastor, eu quero que o Senhor me ensine. Eu nunca esqueço que eu fiz isso muito, né, com os meus líderes, com o meu pastor. Recebi muito por causa dessa disposição de estar perto dos meus líderes para aprender cada vez mais. E eu sinto que essa geração hoje ela tem se distanciado muito das suas lideranças físicas e se aproximado muito de outras lideranças virtuais, sabe? Logicamente que ninguém está aqui para fazer algum tipo de apelação em relação a contato. A verdade é que quem a gente ama, a gente quer estar perto, aprender e conhecer mais. Eu estou falando isso aqui hoje bem vulnerável porque eu acredito que algumas pessoas acreditam que eu sou um cara de muito difícil acesso. E eu não sou. Eu só sou alguém que estou nos lugares que sou, vamos dizer assim, não digo cogitado, mas desejado no sentido da sua presença. Vamos orar por esse dia? Eu senti de falar isso aqui hoje. Não sei por que eu falei isso, mas talvez Deus esteja querendo despertar alguém aqui para algo a mais. Feche seus olhos, vamos orar por esse dia. Eterno Senhor, Rei da vida, nosso Pai, eterno e excelso Criador. O Senhor é suficiente para a nossa vida. Nós nos colocamos aqui nesse lugar. Temos um coração hoje ensinável aquilo que o Senhor deseja. Move a tua graça, Senhor. Move a tua bênção sobre essa terça-feira. Manifesta a vida, Senhor, sobre o coração de pessoas que estão aqui nesse lugar hoje. Eu oro por essa terça-feira e não poderia deixar de orar pela nossa terça livre. Esse culto que eu tenho certeza que tem um potencial de alcançar, de abençoar pessoas, de manifestar a vida do céu através de cada momento ali que será ministrado, Senhor. Nós, como teus filhos amados, reverenciamos a beleza da tua santidade. Se manifesta, Senhor, em nós
e também através de nós, pelo teu santo poder, pela tua vida que é eterna. Amém. Hoje desejo compartilhar com vocês algumas palavras que Paulo trouxe a seu filho na fé, Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4 vai trazer algumas questões de ensinos específicos que Paulo está trazendo ao seu filho na fé, Timóteo. Mas eu quero hoje que você vá lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, no versículo 10. Ele tem várias orientações, mas essas orientações aqui, ele traz assim uma finalização, até um resumo específico de coisas que ele traz como orientação. 1 Timóteo 4:10 diz: por isso, é para o fim. Não, ele coloca na verdade assim, vai desde o 10. Para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos e especificamente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente com o dom que está sobre você, que você recebeu, que foi te dado por imposição de mãos do presbítero. Medite essas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aqueles que ouvem a você. Aleluia. Talvez alguém pense que essa palavra ela seja específica somente para pregadores, porque ela fala de pessoas que escutam a gente. Essa semana eu tive uma conversa com alguém muito querido, e essa pessoa comentou comigo que ela sempre amou Jesus e sempre gostou da igreja, mas existia alguém na família dela que não testemunhava assim aquilo que nós cremos, né, no Evangelho, e isso dificultou muito a questão toda de ela se entregar mais ao Senhor. Essa família vê assim a bondade de Deus nesse sentido. E Paulo está trazendo aqui a Timóteo, logicamente, como um líder, como um representante da palavra de Deus, orientações, direções que todos nós precisamos atentar, não somente os líderes da igreja, o pastor da igreja, mas sim entendemos que somos ministros do Senhor. Até porque muitas pessoas nos escutam diariamente e a gente carrega um evangelho vivo dentro de nós. Mas o que eu quero hoje destacar nesse dia é que nós precisamos atentar àquilo que Paulo está dizendo: não seja negligente com o dom que te foi dado. Te foi dado por imposições de mãos. A verdade é que eu tenho observado que muitas pessoas que se entregam ao Senhor, elas têm feito de forma assim muito pontual algumas entregas. Isso aqui eu entrego, isso aqui eu entrego, isso aqui eu não entrego. Isso aqui não. Essa área aqui
a minha área sentimental, a forma que eu acredito, que eu me relaciono, isso aqui é comigo, não, isso aqui não. Questão financeira, não. Eu tenho o meu jeito de tratar isso, sabe? Deixa eu colocar aqui para você em relação a tudo na nossa vida, tá, gente? A palavra, ela nos dá a orientação de tudo nessa vida. Tudo, gente. Tudo que você imaginar, a gente tem aqui. Então, se você imaginar que essa palavra, ela trata de todos os assuntos, e eu falo isso com propriedade, gente, porque eu já li várias vezes. A Bíblia, ela trata de todos os assuntos e até aqueles que ainda não foram inventados. Já desse eu falei isso, alguém perguntou por quê? Até as que não foram inventados. Porque a Bíblia, por exemplo, quando ela vai falar de pecados, de imoralidade, no final ela vai dizer assim, coisas semelhantes a essa. Ou seja, coisas que passam a vir por causa de outras coisas e isso passa a ser um problema geral. Eu quero te entender, quero te dizer, não seja negligente. Você tem capacidades incríveis de Deus para se relacionar, empreender, servir a Deus, participar da obra missionária, participar da evangelização que a gente quer para essa cidade. Deus nos deu 2 espaços lindos para que nós possamos orientar, ensinar, levar pessoas ao pleno conhecimento da verdade. Mas eu tenho orado pelo despertar dessa geração. Despertar desses do caminho. E eu sei que a gente vive agora num momento assim de muita dispersão. Mas o mês de julho ele é um momento de sabático. Sabático não é descansar sem fazer nada. Sabático é você deleitar no Senhor, descansar em Deus e receber da vida do Eterno na sua vida. Então eu queria deixar hoje isso para você. Hoje eu quero trazer uma mensagem para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus familiares. A mensagem que eu vou pregar hoje vai ser a mesma que eu vou pregar também quarta-feira lá no Jurunas. Então, se você que é do Jurunas, de alguma forma você não tem conseguido ir na quarta-feira lá com a gente, você não pode perder hoje. Você consegue terça-feira. Da mesma forma também, você que não pode ir hoje, na terça-feira, pode ir amanhã. A igreja do caminho é uma, a gente quer dizer isso. Apesar de haver algumas coisas que às vezes tentam nos distanciar, mas a gente crê que essas igrejas elas estão posicionadas de forma unificada. E eu até digo que elas vão ser as únicas igrejas unificadas. As próximas a gente vai dar uma notoriedade maior, uma questão de uma independência maior, mas eu acredito muito que pelo fato delas estarem muito próximas, elas podem uma apoiar a outra. Então, hoje, se você puder estar com a gente, venha servir, você que já serve, né? Eu tenho certeza que vai ser muito poderoso, muito poderoso. Feche os seus olhos. Espírito eterno de Deus, manifesta a tua graça, manifesta a tua vida, manifesta a tua unção. Chora, Espírito eterno, manifesta-te aqui. Move o nosso coração, move as nossas intenções agora, todas diante de ti, Senhor. Flui, Senhor. Quebra grilhões aqui, quebra cadeias, movimenta aquilo que deve ser movimentado para que a tua boa mão se manifeste e toque de forma profunda e poderosa. Unge-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados nesse dia, nos leva a uma intimidade maior, ao entendimento daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não nos permita, Senhor, tropeçar em pedra alguma. Move o teu coração ao nosso, pelo poder do nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.
Glória a Deus. Você que está aqui nessa oração, não esqueça de fazer duas coisas. Compartilhe esse vídeo, mande para alguém, que eu tenho certeza que essa pessoa vai ser muito abençoada, muito, muito mesmo. E eu queria te fazer um pedido hoje. A gente tem enfrentado, gente, um desafio muito grande como igreja. A gente tem vivido assim um momento assim desafiador, né? De agora manter as duas igrejas, de olhar essa questão das duas igrejas como uma forma missionária que a gente está tendo. E eu sei que tem muita gente que ama muito o reino de Deus, que participa. E a gente tem feito algumas coisas para ajudar, né, na igreja, vendas. Queria te chamar para participar disso. Se você quiser doar alguma coisa também para a gente vender nos cultos, avise antes, que a gente quer sempre incentivar esse consumo que nos ajude até a pagar uma energia, dar uma parte aí no aluguel. É uma despesa alta, não é fácil. Confesso que às vezes eu fico muito apreensivo, aí chove, não dá gente no culto, aí quando não, agora as férias, então tudo isso é uma coisa que me deixa um pouco mais ansioso, mais do que eu já sou normalmente, tá? Então ore por mim. Deus tem construído algo poderoso na minha vida, eu tenho entendido isso. E eu confesso que nós estamos buscando apoiadores, dizimistas, ofertantes, colaboradores que venham estar com a gente de forma mensal, porque os objetivos são mensais, sabe? É muito difícil a gente não conseguir ter, às vezes, uma visualização daquilo que a gente arrecada. Às vezes a gente tem isso, às vezes até aquilo, enfim. Eu tô tomando um remédio para TDAH, tô falando mais do que eu deveria. Já tá em 17 minutos, meu Deus. Vou terminar para a oração não ficar muito longa. Que Deus abençoe. Deus abençoe. E eu te espero hoje na Igreja do Caminho. Vai ser poderoso. 7h30 na Gentil.